Salmo 91. Quem já encontrou, diga amém. Os três últimos versículos, versículo 14, 15 e 16. Você consegue ler junto comigo? Com a voz bem forte, bem bonita? Vamos lá? Diz assim, Salmo 91, versículo 14 a seguir. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. E todos digam amém? Feche os teus olhos agora. Senhor Deus e Pai, nós já oramos, nós já louvamos, e agora chegou o momento, Senhor, de partilharmos da Tua Palavra. Senhor, venha falar aos nossos corações. Tira agora, Senhor, toda agitação, toda distração da igreja, Senhor, para que todos nós possamos ser ministrados pelo Teu Espírito. Que a Tua Palavra, Senhor, possa ser direta aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Pode misturar o seu aplauso com glória a Deus. Aleluia. Queridos, quando a gente faz a leitura de um salmo como esse, de uma palavra que é repetida em tantas vezes, uma palavra que é reproduzida e se torna como que uma reza. Quando a gente pega uma palavra dessa e começa uma expressão que eu gosto de usar, quando nós nos debruçamos sobre ela e começamos a analisar cada ponto dessa palavra, a gente começa a perceber qual é a profundidade que esse texto ele tem para nos ensinar. Primeiramente, nós precisamos entender quem que escreveu este salmo. É o salmo de Davi. E se eu sei que este salmo é um salmo de Davi, se eu entendo que esta palavra foi escrita por Davi, eu começo a olhar para a vida de Davi, eu começo a me perguntar por que Davi, ao falar sobre Deus, por que ele falou sobre Deus dessa maneira? Interessante que cada um aqui tem uma maneira de falar sobre Deus, porque para cada um de nós e para cada ser humano que existe na face da terra, Deus, ele se revelou. Uma expressão que eu gosto de usar ao falar sobre o conhecimento de Deus, eu sempre gosto de falar o seguinte, que Deus, ele se deixa conhecer, ele se mostra para você. E aqui no Salmo 91 foi a maneira que Deus se mostrou para o salmista. E quando a gente lê este salmo, eu encontrei algumas coisas muito importantes aqui. Pelo menos 3 imagens muito fortes ele tinha sobre Deus. Espero que você guarde como aquelas no seu coração. Ele fala de 3 coisas sobre Deus. Pode prestar atenção no salmo. A primeira expressão que ele vai usar sobre Deus, ele acredita que Deus verdadeiramente é o Deus onipotente. A primeira revelação que ele fala de Deus é que Deus não é um Deus que tem poder temporal, não é um Deus que tem poder momentâneo, não é um Deus que para fazer as coisas ele precisa de instrumentos, precisa com que o contexto seja favorável, não. O Deus que Davi fala no Salmo 91 é um Deus que tem todo o poder nas mãos dele. Quando a pessoa começa a entender que o Deus que ela serve é um Deus todo-poderoso, ela começa a entender que para Deus fazer algo na nossa vida,
grande obra na nossa vida. Ele não precisa que o contexto seja favorável. Ele não precisa que nós tenhamos matéria-prima nas mãos. Ele não precisa do nosso recurso. Ele não precisa do recurso de ninguém. O Deus que nós servimos é um Deus que detém todo o poder nas mãos dele. O Deus que eu sirvo, ele não precisa de médico, ele não precisa de remédio, ele não precisa da medicina para curar alguém. Ele pode curar essa pessoa, ele pode trazer a vida àquele que está morto. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu pregou nessa noite, é um Deus todo poderoso, que para abrir uma porta, ele não precisa que exista uma porta. Ele abre onde não existe porta, ele abre caminho onde não existe caminho. Deus que eu sirvo e o que tem se revelado para mim tem sido um Deus todo-poderoso, um Deus que para fazer ele não precisa de nada, basta uma palavra dele e tudo acontece na nossa vida. O Deus de Davi é o Deus todo-poderoso, e é esse Deus que nessa noite trouxe eu e você para estarmos aqui na presença dele. Se você concorda comigo, levanta sua mão para o céu, então glorifica o Senhor e aplauda esse Deus todo-poderoso. Amém, queridos? Deus todo-poderoso, onipotente. Segundo, um Deus que tem livramentos para os seus filhos. Diga para quem está ao seu lado: o Deus que nós servimos é um Deus que opera grandes livramentos. Amém, queridos? Quando eu entendo isso, eu entendo que aquilo que hoje é uma luta na minha vida, aquilo que é um problema para mim hoje, Deus pode a qualquer momento trazer um livramento. E esse livramento de Deus, ele vem seguido de grandes mudanças. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E a terceira imagem que ele revela sobre Deus, que ele fala de Deus, a primeira é que Deus é onipotente. A segunda é que Deus sempre tem livramentos. E a terceira é que em Deus verdadeiramente estamos seguros. Que confiança, ou melhor, que segurança plena nós temos quando estamos na presença do Senhor. Ou seja, se eu estou na presença de Deus, não preciso ter medo. Quem entendeu, diga amém. Olha aqui para mim, para cá. Se eu estou na presença do Senhor, eu não preciso me preocupar, não preciso ter medo dos rumores, ter medo de passar por problemas, de enfrentar guerras. Esta semana eu ministrei em um dos nossos cultos aqui o Salmo de número 27. E o Salmo 27 diz isso: ainda que o exército se acampe ao meu redor, não temerei, porque o Senhor, Ele está comigo. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui hoje que a cabeça está a 1000 por hora, porque você está preocupado com alguma coisa na tua vida, preocupado com alguém, preocupado com alguma situação, já preocupado com o dia de amanhã, talvez já preocupado com o mês de janeiro. Não temas, porque o Senhor, Ele está contigo e Ele garante a tua vitória. Louvado e exaltado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Quantos conseguem glorificar e aplaudir a Ele nessa noite? Amém. O salmista fala sobre isso neste salmo. Ele fala dessas três situações. E eu li este salmo e fiz questão de ler novamente hoje. E Deus começou a falar comigo sobre relacionamento. Relacionamento do salmista com Deus. Para a gente começar aqui minha explanação, olhe para quem está ao seu lado, me ajude a pregar. Olha para essa pessoa e faça uma pergunta para ela, sem responder, só pergunta, tá bom? Diga assim: como que está o teu relacionamento com Deus? Vamos fazer uma outra pergunta? De aproveitar que a gente está encerrando o ano. Pergunte para essa pessoa: nesse ano, como que foi o teu relacionamento com Deus? Não precisa responder, não precisa responder. Só pergunta para deixar a pessoa com a interrogação, uma pulga atrás da orelha.